Qual que é a sua experiência com psicoterapia? Fez psicanálise freudiana, winnicottiana, lacaniana, ou outro tipo de abordagem, TCC, análise do comportamento, humanismo? Bom, nesse vídeo aqui eu vou pegar uma conversa do Rafael Bittencourt, do Angra, guitarrista, grande músico, com o Patrick Maia, e aí o Rafael solta aqui, começa a falar de Freud, começa a falar de terapia, e eu gostaria de comentar sobre essa fala dele, porque o assunto interessa aqui para o canal e também porque eu sou guitarrista, sou fã do cara, né? Foi responsável por parte da minha formação musical. E aí, então, vamos começar essa análise. E uma vinheta exclusiva ao tema de hoje. Freud, Rafael Bittencourt, Angra. Então, vamos lá, vamos escutar o que ele fala aqui. Logo de cara, ele já fala do Freud. Vamos lá. E eu já fiz até a freudiana. Freudiana é uma tortura, não faria nunca mais. Freudiana é uma tortura, não faria nunca mais. Vamos ver o porquê que ela é uma tortura e por que ele não faria nunca mais. E aí eu fui fazer essa terapia freudiana, e freudiana você fica num divã de costas pro terapeuta. Sim. Bem aquela clássica de filme mesmo. De filme. Tá? O divã, ficar de costas para o terapeuta, para o analista, isso é um dispositivo comum, né, na psicanálise freudiana, lacaniana, enfim, psicanálise em geral. Freud, um dos motivos que o leva a utilizar o divã é por conta do cansaço de ser olhado durante muitas horas pelos pacientes. Imagina, atender 10, 12 pessoas um dia inteiro, isso todos os dias. Sei como é isso, eu trabalho dessa forma, desde muito cedo atendendo e até à noite, então você fica ali sendo olhado, olhando. Então, teve esse aspecto pessoal de Freud, mas que depois foi ampliado, assim, que é a questão do referencial. Então, tem um aspecto não só de um incômodo do Freud, um incômodo de qualquer analista, terapeuta, mas tem uma função muito importante que você perde o referencial da imagem, você perde o referencial da resposta do rosto do outro, da resposta das expressões do analista. Claro que uma pessoa, um bom analista bem treinado, ele não vai ficar ali fazendo grandes expressões faciais, né? Mas dá para pensar que você, quando está falando alguma coisa para alguém, ainda mais numa análise, que você quer trazer algo e é importante aquilo para você, e você quer um outro interessado no que você tem a dizer, afinal, você quer falar alguma coisa, eu quero que o outro se interesse por isso. O rosto, as expressões, as microexpressões faciais podem acabar de alguma forma balizando o caminho, né, da fala que está sendo dita. Então, estou falando alguma coisa, aí sei lá, o analista faz uma cara assim de, aí você, opa, acho que ele me julgou aqui, eu vou mudar de assunto. Falou alguma coisa, fez uma cara de desdém, eu estou olhando para o lado, tá, né, olhou para o relógio para ver que horas são, você já pensa assim, putz, o cara tá afim que eu vá embora, sei lá. Falou alguma coisa, e aí você vê que o analista, o terapeuta está interessado, putz, é por aqui que eu vou. Tudo isso não acontece dessa forma tão consciente assim, mas essas respostas vão, de alguma forma, interferir na fala livre. Então, a ideia é justamente a livre associação, dizer tudo que vem à cabeça sem censura. Também tem influência, né, os resquícios da hipnose, a questão do divã, mas o mais importante que a gente pode pensar em termos técnicos é perder esse referencial da imagem, referencial narcísico. Como diz o Lacan, é você quebrar o imaginário. Você tem lá as entrevistas iniciais, a minha vista e a sua, e aí uma hora isso é cortado, né? O espelho sofre um corte, e aí você fica, entre aspas, mais livre para falar o que vier à sua cabeça sem censura. Não tem ninguém olhando, mas ao mesmo tempo tem alguém ali atrás, tem alguém ali que você supõe um saber e que está te escutando. E o cara não te dá feedback. Você só fala e foda-se. E isso é importantíssimo, o cara não te dá feedback. Isso é muito comum, as pessoas buscam feedback, as pessoas buscam um modelo médico quando vai buscar um atendimento, que é, eu tenho isso, né, eu reclamo do meu mal-estar, eu quero que você diga o que eu tenho, quem sou eu, né, o que está acontecendo comigo. E claro, se você oferece isso, as pessoas ficam muito satisfeitas com isso, né? É quase aquele efeito assim de signo, que você fala assim, signo, eu sou Capricórnio, você é capricorniano, é assim, assim, assado. Nossa, é verdade, caramba, é isso mesmo. Pô, você é canceriano, nossa, é verdade, é assim que acontece. Então, é muito prazeroso escutar
o outro falar de nós para nós, né? Essa coisa assim bem do signo que causa esse efeito. Tem muitos analistas que vão para essa via, eu falo que são muitas vezes aqueles analistas meio carismático, a lá pastor, assim, que fala coisas que vão te emocionar. Claro, tem momentos que um feedback pode ser importante, mas a psicanálise não vai por essa via, porque todo feedback acaba prendendo a pessoa num espelho, mais uma vez naquele narcisismo, mais uma vez numa certeza. Então, quando você tem certeza de algo, quando você se identifica com algo, você para, né? O animal satisfeito, ele dorme. O animal faminto, ele vai atrás. E a psicanálise tem essa ideia de que esse não feedback é uma forma de forçar a pessoa a caminhar pela linguagem, pelo que ela fala, e chegar no limite da linguagem, e chegando no limite da linguagem, e para além desse limite da linguagem. Essa é a ideia. Ah, e eu quero ser terapeuta também. E aí o clássico, né? Eu quero ser terapeuta também, basta ficar quieto do lado do outro. Que é uma das coisas mais difíceis. Em supervisão, formando alunos, formando profissionais, é uma das coisas que eu mais insisto e é mais difícil mostrar assim, não fica falando o que você sabe, não é para você mostrar o que você não sabe do outro, você sabe da teoria, você sabe de vários casos que você viu, mas daquele caso específico você não sabe, você não tem como dizer que você sabe. Então, ficar em silêncio é muito trabalhoso. Eu digo, inclusive, que nós estudamos muito mais para aprender o que não fazer e o que não falar do que para ficar falando e fazendo coisas. E aproveitando que a gente está falando de, né, aqui no canal está falando sobre música, inclusive, é uma fala muito comum dos músicos. Quando você começa a tocar, né, o guitarrista principalmente, tem a fase da fritação, que o cara quer ficar fazendo escala para cima e para baixo, um monte de nota por segundo, espelho, espelho meu, existe guitarrista mais rápido que eu, e aí você vai ficando mais experiente, mais macaco velho, aí vem a famosa frase, né? Você pega, assim, todos os caras que eu conheço de música, lendo entrevistas ao longo dos anos nas revistas especializadas, chega a famosa frase, menos é mais. Porque quanto menos você faz, você vai ter que ter mais bom gosto na escolha. Quando você tem menos frase, você vai ter aquela frase mais marcante daquele monte de nota que não para de aparecer. A mesma coisa, o terapeuta que fala pra caramba, fica falando um monte de coisa, isso é muito mais fácil. Agora, imagine um terapeuta ou analista que é muito mais silencioso e pontualmente ele solta uma coisa ou outra. O peso que a palavra tem, né, o peso que aquela fala tem, é muito maior e tem efeitos muito mais profundos. Ele fica anotando tudo assim. Tem horas que ele fala assim, aposto que ele tá dormindo, né? Ele tá falando, como que tá dormindo? O cara não fala nada, eu tô aqui. Não, ele começou a olhar assim, né? Dá uma olhada assim. Ele tava assim, fazendo palavra cruzada. Ele, qual que... Isso é legal, né? São as fantasias, o que o outro está fazendo. Como eu perdi o referencial do espelho, eu agora fico fazendo exposição. Onde você não tem dados, você vai fantasiar. E aí você vai fantasiar, sei lá, que o analista está dormindo, que está fazendo palavra cruzada, que está desenhando, enfim, fazendo uma série de coisas. Mas é muito interessante você refletir, quando eu falo você, eu digo ele, né? Eu digo nós todos numa análise. Você refletir que lugar que você se põe diante do outro. Imagina, aí eu tô lá, Saulo, deitado no divã, falando para o meu analista, porque um analista tem que fazer análise, por isso que alguns brincam que é um esquema pirâmide, né? Mas não é. Mas você faz análise, e você fica assim, pô, será que a pessoa está dormindo? Aí você escuta às vezes você, pô, tá bocejando, deve estar um tédio isso que eu tô falando. Então você vai colocando sua fantasia. Na sua fantasia você tá ali, trazendo o seu sofrimento, sua dor, sua conquista para um profissional. Esse profissional tá com sono, ele tá dormindo, ele tá fazendo qualquer outra coisa, então ele tá pouco se ferrando para você. Então isso fala muito mais de como nós supomos o outro. Poderia ter uma pessoa pensando assim, nossa, enquanto eu estou aqui, ele está lá avidamente anotando tudo, que é muito importante, cada coisa que eu falo. Isso tudo fala da fantasia de cada um. Ele só dá corda, dá corda, dá corda, dá corda. Muito legal isso, né? Ele só dá corda, dá corda, dá corda. Exato, né? Se ele dá feedback, você para. Feedback, você para e fica se contemplando. Nossa, é verdade, não é mesmo? E você fica ali, né? Você fica preso nisso. Se ele dá corda, ele vai dar corda, você vai caminhando, e vai caminhando, e vai caminhando, e vai caminhando. Porque se ele desse o feedback, ele saberia qual o trajeto que você está e para onde você vai chegar e como é que é lá. E a análise, ela está muito preocupada com o que é subjetivo de cada um. Só você sabe o que vai ser, como é que é. Eu estou do seu lado, você me contando o que é isso. Então você vai dando corda para a pessoa e justamente abrindo ali o caminho que era mato, né? O caminho que era sem palavra, vai criando linguagem, criando discurso, vai mexendo por aí.
E da corda, aproveitando o duplo sentido aí da palavra, da expressão da corda, é da corda no relógio. Vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda, e o relógio funciona, 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 funciona. Tá acabando a corda, quem é mais velho talvez nem conheça o que eu estou falando, mas você dá corda em relógio. Aí tá acabando a corda, a pessoa chega na análise da corda, da corda, da corda. Muito mais assim, eu dou a analista da corda para você caminhar, não é ele que vai dizer qual é o caminho ou é o conteúdo. É muito legal. Essa expressão do Rafael é ótima para a gente usar na clínica. O que faz o analista? Ele dá corda. Em que sentido? Nos dois sentidos ou mais. Para o jovem é frustrante, porque Para o jovem é frustrante. Muitas vezes falam isso, né? Que uma psicanálise talvez freudiana não seria indicada para adolescentes. E tem controvérsias. Eu penso que é muito menos. Eu não penso muito em freudianos, lacanianos, unicotianos. Eu penso no Saulo que atende, no Alexandre que atende, na Ágata que atende, na Gabriela que atende, e que ele segue lá um referencial. E assim, o Lacan o que eu uso de Lacan ou de Freud na clínica é afetado pelo meu jeito pessoal. E aí vai ser diferente com o Alexandre fazendo, com outra pessoa fazendo. Então, eu entendo que você pode ter essa formação freudiana e você conseguir ter algum tipo de facilidade, né, ou meios para conseguir fazer com que uma análise, quando ele sente, aconteça, que precisa falar. E tem pessoas que acham que não, que você realmente tem que pensar num outro tipo de técnica, num outro tipo de abordagem, utilizar materiais, ferramentas, mas aí são variáveis, né? mas valeu, mas foi tudo um pouco como eu tinha. E gostei, porque ele abriu falando que jamais faria, mas valeu, né? Valeu, valeu, valeu. Isso é legal. Acho que essa contradição do, do prazer, desprazer, do que eu desejo, não desejo, isso é característico da psicanálise. Inclusive, esse tipo de paradoxo não foi feito para ser solucionado, né? Uma das coisas mais legais da psicanálise é que ela tolera, ela suporta e ela entende que a coisa fica no paradoxo, né? Não é assim, você tem que decidir é A ou é B. Não, é A, B. Pô, mas eu sofro com a B, sim, mas você faz essa escolha de ficar com as duas coisas. Não significa que escolher só A vai resolver, escolher só B vai resolver. A contradição, que é diferente do discurso que nós temos hoje, né? O discurso, às vezes, que é da medicina, que é de outras áreas, mesmo da psicologia, que, assim, você tem que ser congruente. É isso, é esse caminho. Não é outra coisa, tem que ter foco. Assim, nós somos assim, né? Muita ansiedade, essa ansiedade hoje eu vejo que ela poderia ter sido tratada até com remédio e não foi. É que também naquela época só tomava remédio quem comia cabelo. Exatamente. Você tinha que ser muito louco para ir pro psiquiatra. Né? Aquela criança problemática. Uma vantagem, né? Tempos atrás, você está falando isso aí, começo da década de 90, provavelmente, ir num psiquiatra ou ir num psicólogo era uma coisa mais estigmatizada, assim, sofrer preconceito. Hoje está mais à vontade, só que esse à vontade tem um risco, inclusive o Patrick vai chegar nesse ponto. Ó. O filho da Sandra é problemático. Ele come cabelo. Aí sim tinha que ir pro psiquiatra tomar remédio. Todo mundo precisava de um remedinho, né? Mas agora tá demais também. Então, aí agora tá demais, porque tá todo mundo dando remédio. Imagina, você está passando por uma situação de uma decisão na sua vida, ou de uma mudança grande na sua vida. O remédio, ele pode, em alguns casos, né? Eu indico em alguns casos, a pessoa procura um psiquiatra, porque pode ajudar a lidar com situações que são angustiantes, que causam ali ansiedade, mas essa ansiedade, né, dentro das escolhas normais do dia a dia, elas são necessárias, né? Você faz suas escolhas nesses momentos. É a angústia que te põe em movimento, que te faz decidir. Agora, se você elimina isso por completo, você vai ficar de uma forma anestesiada, e você não escolhe, né? Você fica no lugar você perde o sabor da coisa, né? Então, claro, não significa que você não possa tomar remédio, mas também, como diz o Patrick, hoje está um exagero, todo mundo, qualquer coisinha, já é diagnosticado com transtorno e sai com remédio. Isso é muito perigoso, né? Então, eu trouxe esse vídeo porque é muito legal, né? A trazer, do ponto de vista de pessoas que não são do meio da psicologia, da psicanálise, contando a sua experiência. Então, essa experiência é muito legal, deu para ver que teve uma marca positiva aí no Rafael, começa como uma coisa insuportável, depois, assim, é uma coisa que ele reconhece ali os efeitos, o Patrick também, e acho que isso contribui para nós, como psicólogos, como psicanalistas, para pessoas que não são da área, mas que pensam, pô, qual que é a importância de uma terapia, de uma análise? Eu acho muito importante.
Imagina, quando adolescente, eu não fiz análise ou terapia quando adolescente, e sinto muita falta, adoraria ter feito. Que legal que o Rafael pôde ter essa experiência e outros podem ter essa experiência. E para finalizar, um solo do Rafael, um solo que eu tirei há mais de 20 anos atrás, no toco há uns 20 anos. Vamos ver se eu ainda lembro.